Existem várias maneiras de gerar energia elétrica. As usinas nucleares geram a partir da divisão do átomo de urânio. A geração eólica acontece pela força dos ventos. A marítima, pelo movimento do mar. A solar é obtida pela luz do sol, que pode ser captada com painéis solares. Já as termoelétricas utilizam o carvão, gás, óleo combustível e a biomassa, como o milho, palha de arroz, soja e o bagaço da cana-de-açúcar. Esta é a usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, também conhecida como UHE Lajeado. Aqui a geração de energia elétrica acontece a partir da água, que é uma matriz limpa e renovável. Localizada no rio Tocantins, a 60 quilômetros de Palmas, entre os municípios de Miracema e Lajeado, a usina tem capacidade instalada de 902,5 megawatts, sendo a 30ª maior hidrelétrica brasileira. Gera energia suficiente para abastecer 2.400.000 residências. Fazem parte da usina o reservatório e a barragem, que é composta pela barragem de terra e pela barragem de concreto, onde estão a casa de força e o vertedouro. O comprimento total da barragem é de 2 km e 100 metros, e a altura máxima é de 74 metros. Na casa de força estão instaladas 5 turbinas Kaplan de eixo vertical. Com a queda d'água de 29 metros, cada turbina possui 3 entradas de água que medem 7 metros de largura por 27 de altura e se juntam formando um único canal, chamado conduto forçado. Com formato espiral, o canal vai se afunilando e faz a água chegar às pás da turbina com maior pressão. Cada unidade geradora possui a vazão máxima de 700 metros cúbicos por segundo. Isso é o equivalente ao conteúdo de 700 caixas d'água de 1.000 litros passando por cada turbina em apenas 1 segundo. O conjunto turbina e gerador mede 26 metros de altura e pesa 1.000 toneladas. O diâmetro das turbinas mede 8 metros e o diâmetro do gerador mede 10 metros e 40 centímetros. Para fazer a lubrificação das máquinas, são utilizados 45.000 litros de óleo por unidade geradora. Os distribuidores e as pás móveis permitem regular a quantidade de água que irá passar pela turbina e, consequentemente, quanta energia será gerada. Quando a comporta é aberta, a água entra no conduto forçado, ganha velocidade e atinge as pás da turbina, fazendo-a girar a 100 rotações por minuto. Quando a turbina gira, aciona o gerador, que é composto por uma parte fixa, chamada estator, e uma parte girante, o rotor. A rotação produz um campo magnético, onde a energia elétrica é gerada a 13.800 volts, e segue por um barramento blindado até os transformadores que ficam na área externa da usina. Ao passar pelos transformadores, a potência é elevada para 230.000 volts e então segue para a subestação de energia, onde novamente é elevada para 500.000 volts e é conectada ao sistema de transmissão conhecido como SIN, Sistema Interligado Nacional. Quem controla a quantidade de energia a ser gerada é o ONS, Operador Nacional do Sistema, que encaminha para a usina uma tabela com a programação diária de geração. O ONS também é o operador do SIN, pelo qual quase toda a energia gerada no Brasil é transportada. Para a geração ser o mais eficiente possível, alguns cuidados são tomados. As entradas de água são protegidas por grades, impedindo que materiais possam chegar aos condutos forçados e prejudicar as unidades geradoras. Periodicamente são realizadas limpeza das grades e manutenção nas turbinas.
E para levantar as peças, que chegam a pesar 470 toneladas, são utilizadas as pontes rolantes. Quando há manutenção nas unidades geradoras, é necessário a interrupção do fluxo de água. Assim, a primeira comporta de vedação, chamada de comporta de serviço, é operada automaticamente. E para maior segurança da usina e dos colaboradores envolvidos no trabalho, também é feita a segunda vedação, com as comportas de segurança, onde os stop logs são baixados até seus respectivos vãos. O vertedouro possui 14 comportas. Cada uma mede 17 metros de largura por 23 metros de altura. Sua função é controlar o nível da água, principalmente na época da cheia, e a vazão máxima é de 49.870 metros cúbicos por segundo. Ainda usando a comparação de caixas d'água, é o equivalente a 49.870 caixas d'água de 1.000 litros sendo derramadas em apenas 1 segundo. Como o reservatório da usina Lajeado é do tipo a fio d'água, o nível do lago deve permanecer constante. O volume de água que chega do rio ao lago é o mesmo que passa pelas turbinas e segue rio abaixo. Quando existe excesso de água no reservatório, é necessário abrir as comportas do vertedouro. Assim, o volume de água no rio abaixo da usina é determinado pelas chuvas. Na época da cheia, o rio sobe, e na época da seca, o rio desce. Todos os anos, durante a piracema, os peixes nadam rio acima contra a correnteza para se reproduzirem. Com a barragem no meio do percurso, foi necessária a construção de um mecanismo de transposição, a escada para peixes, que possui 800 metros de comprimento. Esta é a Investigo, uma empresa que prima pela excelência dos serviços prestados e por práticas sustentáveis.